1 Coríntios capítulo 12. Versículos de 8 a 10. Nós paramos aqui e nós vamos dar continuidade. A pedagogia dos dons espirituais. Diz assim a palavra do Senhor: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Que Deus abençoe a sua palavra. Na semana passada nós compartilhamos com a igreja, com os irmãos, sobre 3 argumentos que nós estaríamos expondo a respeito da pedagogia dos dons espirituais, ou seja, a instrução, o ensino a respeito dos dons espirituais. Os irmãos e as irmãs sabem que nós estamos fazendo a exposição temática no livro de 1 Coríntios, já faz cerca de 2 meses. 3 meses aproximadamente. Nós estamos na estação da condução, é um tempo de ensino. E nós decidimos, enquanto colegiado pastoral, de fazermos um enfrentamento, olhando para 1 Coríntios e aplicando todos os aspectos das Escrituras, da Palavra de Deus, embutido no texto de 1 Coríntios, para edificar a igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja e para desenvolver uma motivação à igreja a respeito de como nós devemos ter e viver o nosso estilo de vida cristã. E nós estamos fazendo esse enfrentamento olhando para 1 Coríntios capítulo 12. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente cheia de desafios, porque a despeito de ser uma igreja extremamente carismática, cheia dos dons espirituais, como disse o apóstolo Paulo no versículo 7 do capítulo 1, de que era uma igreja que não faltava dons, ou seja, era uma igreja repleta de dons espirituais, que Deus deu à igreja, por isso era uma igreja cheia de carismas, de dons. E a palavra carisma significa exatamente isso: dons, presente, graça de Deus. E Deus, na sua infinita graça, Ele distribui esses dons à igreja, para que a igreja seja edificada. Essa igreja era uma igreja assim, cheia de dons, cheia de carismas, mas com uma enorme dificuldade no seu caráter. Era uma igreja que se edificava no conhecimento e na experiência dos dons espirituais, mas ao mesmo tempo, a sua vida moral, o seu caráter, muitas vezes era questionável e era também reprovável. Mais ainda, era uma igreja que tinha grandes desafios. Desafio quanto à questão do casamento, desafio quanto à questão sobre a divisão dentro da igreja, um desafio quanto ao aspecto da sua unidade, um desafio com relação aos aspectos morais, éticos, comportamentais. Então, essa igreja tinha problemas grandiosos nesta área. E o que me parece paradoxal é que, ao mesmo tempo, essa igreja que tinha todas essas dificuldades e essas lutas, era uma igreja que também era recheada de dons espirituais.
Então Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 12, para instruir a igreja sobre 3 aspectos. O primeiro sobre a origem dos dons, e ele fala, e nós compartilhamos isso na semana passada, de que a origem dos dons está em Deus. É Deus que distribui os dons, não é o homem que distribui os dons. O homem é apenas um canal, um facilitador da ação de Deus, para que ele, ao receber esses dons ou um dom, ele seja um instrumento para edificar a igreja. E isso é importante nós termos a clareza. E a partir do versículo 4, 5 e 6, nós encontramos essa fonte, esta origem. Quando a Bíblia diz de que é o Espírito de Deus que estabelece os dons, é o Senhor Jesus que estabelece os serviços, e que o próprio Deus Pai é que opera, faz as realizações com relação aos dons espirituais na vida da igreja. O que a gente pode dizer é que se o versículo 4, 5 e 6 fala sobre o Espírito, e o termo Espírito nesse texto é pneuma, ou seja, é o Espírito Santo mesmo, e a palavra Senhor no versículo 5 é Kyrios, referente ao Senhor Jesus, e no versículo 6 a palavra Deus é a palavra grega Theos, que significa Deus Pai. Então a trindade de Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é quem distribui os dons, é quem distribui os dons sobre a igreja. Então, a fonte é Deus, não o homem. A origem está em Deus, pois é Ele que distribui os dons espirituais. O segundo argumento que nós compartilhamos foi o propósito dos dons espirituais. Paulo diz que no versículo 7 que tem um propósito, tem um proveito próprio, e que apraz a Deus esse propósito. E qual é o propósito? Edificar a igreja, fortalecer a igreja, reanimar a igreja, fazer com que essa igreja possa, através dos dons espirituais, ser edificada, fortalecida, para continuar a sua caminhada como igreja militante neste mundo, e que um dia, para a glória de Deus, seremos uma igreja triunfante. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Muito bem, é importante nós termos essa clareza, de que o propósito dos dons é edificar a igreja. E aqui há uma observação: todas as pessoas que experimentam a salvação em Cristo Jesus, que recebe Cristo Jesus na sua vida, e que é batizado com o Espírito Santo, simultaneamente à sua rendição a Cristo, esta pessoa, no mínimo, ela tem um dom espiritual, ela recebe um dom espiritual de Deus. Talvez você não tenha consciência e não saiba ainda claramente, de uma maneira mais clarificada, qual é o seu dom. Mas você precisa saber que quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 13, quando diz: em quem também vós, após ouvistes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido no evangelho que é Jesus, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, quando o evangelho nos alcança, quando Jesus nos alcança, quando a graça de Deus vem sobre nossas vidas, nós somos batizados com o Espírito Santo, e Deus, pela sua infinita misericórdia, também ministra sobre nós um dom espiritual. Então, aqui há um multiforme ação de Deus, e que neste lugar existem irmãos e irmãs com dons variados. E aí vem o terceiro argumento, onde nós vamos expor hoje para os irmãos, que é a diversidades de dons espirituais, ou a variedades de dons espirituais.
Paulo apresenta aqui no versículo 8, que nós estamos lendo, uma variedade de dons espirituais. E nós vamos agora entender isso. Eu não sei se você sabe, mas existem listas de dons espirituais no Novo Testamento. Em Efésios nós temos lista dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, também nós temos a lista de dons espirituais. Capítulo 14, uma lista de dons espirituais. 1 de Pedro, uma lista de dons espirituais. E outros textos bíblicos isolados mencionam sobre dons, como no caso também Romanos. Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele também fala e menciona sobre a questão dos dons espirituais. Então há várias listas no Novo Testamento sobre dons espirituais. Eu quero me deter apenas nesses versículos e nesta perícope de 8 a 11 sobre os dons espirituais. Vamos observar cada um deles nesse texto? Vamos para a Bíblia e nós vamos meditar nesses dons que Deus deu à sua igreja. Primeiro, diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito, o pneuma, o Espírito Santo de Deus, a palavra de quê, irmãos? A palavra de sabedoria. Preste atenção nisso. A palavra sabedoria é a palavra sofia. É sabedoria mesmo, conhecimento. Mas é interessante de que, e eu creio nisso, de que aquilo que está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 5, quando diz: se alguém quer buscar conhecimento, busque conhecimento, sabedoria lá do alto. Eu creio, irmãos, que é diferente dessa expressão aqui, porque nesse sentido, quando Tiago diz, ele está falando para a igreja: todos devem buscar sabedoria do alto, conhecimento de Deus, vontade de Deus, direção de Deus, propósito de Deus. Mas esse dom aqui específico, dom da sabedoria, eu vejo um traço distintivo nesse dom. Que dom é esse, irmãos? Esse dom é aquele que você, que está com uma inquietação na alma, você que provavelmente já deve ter tido essa experiência, e quem tiver tido essa experiência, levanta a mão agora, tá bom? Eu vou falar. Você está com uma inquietação, uma insegurança, você precisa tomar uma decisão, você sabe que você precisa tomar uma decisão. E irmãos, presbiteriano, para tomar uma decisão, irmãos, é pela graça de Deus. Porque ele começa a imaginar se é coisa da cabeça dele, ou se é coisa de Deus. Ele começa a ter calafrio, ele começa a ter suadouro, ele fica todo espavorido, porque ele quer tomar uma decisão, e ele fica inquieto, e ele diz: meu Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor, me dá essa direção. Aí, você sente a direção de Deus de falar com uma pessoa, e você procura uma pessoa, e quando você esboça os seus sentimentos, esboça a sua inquietação para esta pessoa, irmãos, aquele irmão ou aquela irmã tem uma palavra de sabedoria, uma palavra sábia, que quando ela abriu ou ele abriu a boca, naquele momento que ela falou para você, não precisou fazer aquele argumento grandioso, estruturação toda, introdução, argumento no meio, conclusão, não, ele lançou uma palavra para você, e aquela palavra acalentou no seu coração, e você teve paz. Isto é palavra de sabedoria. Alguém já recebeu uma palavra de sabedoria assim? Levanta a mão agora, pecadores. Então, existem pessoas na igreja, que Deus deu esse dom, e eu creio que a palavra de sabedoria é aquela palavra que dá paz no nosso coração. Porque tem algumas pessoas que a gente vai abrir o coração para ela, a gente sai mais inquieto. A gente chega com tantas dificuldades, a confusão na mente, estamos atordoados, não sabemos para onde vai, onde fica, a gente fica em crise. E a gente chega com esse irmão e diz assim: olha, eu estou assim, assim, e ele começa a falar, e você diz: meu Deus do céu, eu vou ter um ataque cardíaco agora. Mas quando você recebe uma palavra
que você sente que é divina, e que acalenta o seu coração e dá paz no seu coração, você pode ter certeza que esse irmão recebeu esse dom de sabedoria. Isso não tem a ver com capacidade intelectual, isso não tem a ver com conhecimento e esboço, porque tem gente que arrota conhecimento. Quando ele quer uma resposta simples, ele vai, irmãos, é complicado, porque é humano. Mas quando você está inquieto, quando você está com incertezas, quando você está com inseguranças e que precisa tomar uma decisão, peça a Deus, que Deus dê uma direção, para que a pessoa que for compartilhar com você, seja alguém que tenha uma palavra sábia para você, uma palavra de sabedoria. Se tem um dom que precisa ser enfatizado na igreja, é palavra de sabedoria. Eu espero que Deus enche essa igreja com esse dom lindo, dom de sabedoria. Segundo dom que esse texto fala, diz assim: porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito, a palavra de conhecimento. Agora sim, palavra de conhecimento. Tanto a palavra de sabedoria como palavra de conhecimento, na categoria de alguns teólogos, chamamos de categoria pedagógica. Ou seja, é uma categoria de ensino, de orientação, de norte para a pessoa. Essa palavra de conhecimento aqui tem a ver com aquelas pessoas que, ao abrir as Escrituras, a palavra de Deus, uma pessoa cheia de Deus, quando ela fala de Deus, quando ela fala para as pessoas a respeito de Deus, quando ela expõe a palavra de Deus, a pessoa consegue compreender o que está sendo dito de uma maneira clara. Palavra de conhecimento é isso, é que quando alguém está falando, aquilo que está sendo emitido é tão claro, é tão organizado, é tão objetivo, que a pessoa entende de fato que aquela palavra clarificou a mente dele e o coração dele, ou dela. Você já pensou você chegar aqui na igreja com um monte de angústia, de inquietação na alma, com confusão, uma situação complicada? Você entrou na igreja, sentou, adorou a Deus, e a Bíblia é aberta, e você então recebe uma palavra e diz: meu Deus do céu, eu entrei e saí pior. Palavra de conhecimento é aquela palavra que, quando ela é falada, ela é ministrada, a pessoa entende claramente e ela compreende, e não só compreende, mas ela consegue aplicar na sua vida, porque foi uma palavra direta de Deus. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E aí então, Paulo vai falar de uma segunda categoria, que começa no versículo de número 9. Ele diz: a outro no mesmo Espírito, o que, irmãos? A fé. Então ele começa aqui uma segunda categoria, e quando eu falo segunda categoria, eu não estou falando aqui que um é melhor do que o outro, eu apenas estou aqui estruturando para você entender de maneira mais pedagógica. Aqui está falando sobre dons sobrenaturais. Algo mesmo assim, manifestação de Deus na vida da igreja. E o texto começa a falar sobre o outro no mesmo Espírito, a fé. Aqui, Paulo não está falando da fé salvadora. Paulo não está falando da fé salvífica. O que é fé salvadora e o que é uma fé salvífica? É sobre a salvação. Ou seja, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que não haja nenhum tipo de pensamento de que obras também levem a pessoa à salvação. Então, esta fé que Paulo fala em Efésios capítulo
2, versículo 8 e 9, é a fé salvadora. Paulo não está falando desta fé nesse texto. Paulo está falando de gente que já tem Deus, que já foi selado com o Espírito Santo de Deus, que a fé salvadora já aconteceu na vida dele, e por conseguinte, há pessoas que recebem esse dom da fé, ou de fé, e que tem a ver com a fé operosa. É a fé operosa. É você crer na intervenção divina. É você acreditar mesmo. Em Mateus capítulo 17, nós encontramos Jesus no Monte da Transfiguração, e Jesus está com seus discípulos, ou seja, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles estão no monte, e diz a Bíblia que uma nuvem de glória é derramado sobre o Senhor Jesus, ele reluz, os discípulos ficam atordoados, a presença ali maravilhosa de Deus naquele lugar, algo extraordinário. Os discípulos dizem, queremos ficar aqui, e diz a Bíblia que o Senhor Jesus disse, não convém que desçamos, ou seja, a nossa espiritualidade não está somente no monte, mas também está no vale, e eles descem para o vale, e os outros discípulos estão na planície, estão no vale, e estão lutando contra um demônio que possuía um jovem. E o pai desesperado vai procurar o Senhor Jesus, porque o discípulo não consegue expulsar, expelir o demônio daquele jovem, não consegue. E o pai se joga e diz, Senhor, socorre-me, porque meu filho é lunático, ele é epilético, e um espírito demoníaco tomou conta dele. Então, essa anomalia física provocada por uma ação demoníaca, especificamente, eu abro parênteses aqui, que existem anomalias que são puramente e meramente de cunho físico, emocional, e que não tem nada a ver com espiritual. Mas nesse caso, em Mateus capítulo 17, havia sim uma anomalia física provocada por um demônio. E os teus discípulos, diz a palavra de Deus, o pai falando para o Senhor Jesus, que não conseguiam expelir, e o filho desse homem se jogava na água e no fogo, então era uma coisa assustadora. E o Senhor Jesus falou algo muito importante. Ele disse, ó geração incrédula, até quando crereis no poder de Deus? Se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte, passa daqui para acolá, e ele vai o quê? Vai passar. Isto é fé. Esta é a fé operosa. É crer no mover de Deus, é acreditar mesmo, de que Deus tem poder para encher o nosso coração de uma fé, para crermos que tudo é possível àquele que crê. O meu desejo é que você que está enfrentando lutas, batalhas grandiosas, você seja fomentado por essa fé operosa, esse mover de Deus, esse dom de Deus que enche o meu coração, o seu coração, para enfrentar os momentos mais difíceis, as intempéries mais desafiadoras da sua vida. Em nome de Jesus, que você seja cheio de fé para dizer, minha família é do Senhor Jesus Cristo, o meu lar é do Senhor Jesus Cristo, essa batalha que eu estou enfrentando, eu vou sobrepujá-la em nome de Jesus. Dom de fé. Como está a sua caminhada? Segundo dom dessa categoria sobrenatural. Versículo 9. E há outro no mesmo espírito, dons de curar. Irmãos, esse dom, ele é lindo. É interessante porque aqui nós encontramos uma expressão. Se você ler claramente esse texto, você vai perceber que nós não temos aí a palavra dom de curar. Está escrito como? Dons de cura. Dons de cura. O que eu entendo sobre este assunto? Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Quem está comigo ainda, diga amém. Amém. Mateus capítulo 10. Versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. 10, 1, Mateus. Tendo chamado os seus 12 discípulos,
deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e o que, irmãos? E enfermidades. Jesus chama os seus 12 discípulos, dá autoridade a eles. A palavra autoridade no grego é exousia, ou seja, revestimento de poder, de autoridade. Deus dá aos seus discípulos, aos seus apóstolos, esta autoridade para pregar a palavra de Deus, autoridade para expelir demônios. E aí o texto diz: e autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Há duas expressões aqui que me chamam a atenção: autoridade para curar toda sorte, todo tipo de doenças e enfermidades. A palavra doenças, no original grego do nosso Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné, o grego comum, a palavra é nossos. A primeira palavra para doenças, que são doenças mesmo, doenças físicas, doenças do corpo. Mas a palavra enfermidades, doenças e enfermidades, é uma outra palavra grega, malaquias. Malaquias significa curar as fragilidades da mente e da alma. Então, quando eu olho para o texto de 1 Coríntios capítulo 12, quando eu encontro dons de curar, eu entendo, irmãos, que Deus deu a irmãos na nossa igreja, ou na igreja de Cristo, pessoas com esse dom de ministrar, sendo boca de Deus, sendo instrumento de Deus, para ministrar, não somente no físico da pessoa, mas no emocional da pessoa, no existencial da pessoa, nas lutas mais terríveis do seu coração. É assim que Deus tem esse poder de ministrar cura em toda a dimensão. Deus tem levantado pessoas na nossa igreja com esse dom. Nos 21 dias de oração e jejum, que nós fazemos em janeiro, de primeiro dia de janeiro até o dia 21, e em julho, 1º de julho até 21, eu tenho visto irmãos jejuando, irmãos intercedendo, irmãos lendo a palavra de Deus, buscando de Deus. E quando nós nos reunimos e colocamos diante de Deus tantos pedidos, tantas súplicas, algo que são grandiosos, difíceis de compreender, difíceis de solucionar, e a gente vê Deus curando pessoas de câncer, curando pessoas das suas emoções, curando pessoas fisicamente, curando pessoas na alma, curando pessoas que vivem enfermas espiritualmente, e Deus intervindo de uma maneira tão maravilhosa. Eu creio, irmãos, que Deus tem levantado irmãos e irmãs com esses dons que Deus deu a eles, e foi o Senhor para que eles possam edificar a igreja do Senhor. Agora, eu quero aqui abrir um parêntese. Deus tem poder de curar. Deus tem curado pessoas, mas também Deus pode dizer não para determinados momentos quando nós suplicamos cura, porque aí vem a soberania de Deus. O apóstolo Paulo desejou avidamente de que Epafrodito fosse curado, de que Timóteo fosse curado. Nós não sabemos qual era a enfermidade do apóstolo Paulo, se era uma cegueira, se era um problema na alma, se era um problema difícil de tentação, nós não sabemos. Mas ele diz que ele tinha subido ao terceiro céu, experimentado algo indizível na sua vida, mas para não ensoberbecer, foi posto nele na vida dele, na carne dele, o quê? Um espírito, ou melhor, um espinho.
que o atormentava, que o angustiava, e 3 vezes ele clamou ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho. E o Senhor disse: não, Paulo, não vou tirar não. Por quê? Porque a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E isto é uma mensagem para desenvolver e para confrontar uma contracultura teológica que diz que as pessoas que estão enfermas muitas vezes é fruto de pecado, é fruto de indiferença com Deus, é fruto de algo que você fez e por causa disso você está sendo penitenciado. Irmãos, isso é balela, isso é um lê do engano, isso é uma falácia. Irmãos e irmãs, Deus está no controle de todas as coisas, é Ele o Deus das nossas vidas, é Ele que está na direção de todas as coisas. Ele tem o poder de curar, e Ele pode dizer para você: não, eu não vou operar essa cura em você, mas eu vou dar força para você, nessa caminhada até o final, para a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho acompanhado 2 pessoas em estado terminal. E essas pessoas amam o Senhor. Amam o Senhor. Nem morfina tira dor. E eu pergunto: meu irmão, como você está? Ele diz: pastor, está doendo muito, mas eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Isto é um milagre, é Deus enchendo a pessoa de força, de ânimo, de uma anestesia incomensurável do seu amor, para que essas pessoas continuem avançando. Ou seja, se Deus quer que a gente se queime nesta fornalha, nós vamos queimar, fica sabendo, ó Rei. Mas se Ele não quiser, nós não vamos ser torrados nesse lugar. Deus curando ou não, nós continuaremos a amar o Senhor, e a estar com o Senhor, e a viver com o Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Mas Deus deu essa graça aos irmãos, a alguns irmãos da igreja. Preste atenção, os dons são distribuídos. Tem gente que às vezes quer ter todos os dons. Tem gente que quer todos os dons. Irmãos, ele anda resfolegando de dons. Ele quer todos os dons. Bateu o capeta, sai. Foi-se. Irmão precisa de alguma coisa, ele toca, está curado. Até o dom da radiografia espiritual. Conheço você, sei de onde, o que está acontecendo com você, a sua história toda, não sei o que e tal. Irmãos, tem gente que se assusta. Eu vou contar uma história para vocês, um pouco assustadora. Estava reunido com alguns colegas pastores evangelistas, e um evangelista disse: meu pastor, nós estamos enfrentando uma luta grandiosa com uma pessoa endemoniada. E não está fácil, a coisa está complicada, e nós estamos em volta desse irmão. E aí ele disse: vocês podem me ajudar, vocês podem orar, podemos orar com você, nós estamos com você, inclusive nós vamos colocar alguns irmãos para estar com você nessa batalha. Ele disse: amém, pastor, graças a Deus por isso. Mas tem uma coisa, pastor, é o seguinte: o encapetado, ele já revelou 2 coisas para 2 pessoas. Eu fui com 3 jovens, e quando os jovens chegaram comigo lá, eu comecei a ministrar, e ele disse: você eu reconheço, mas esses aqui eu não reconheço, porque este aqui tem uma vida duvidosa. E começou a relatar a vida da pessoa todinha. O cara ficou branco e disse: pastor, não dá para ficar aqui não, porque a coisa está preta. Mas o pior não foi isso.
Quando o evangelista disse isso, sabe o que aconteceu? Os irmãos que estavam em volta, dizendo: nós estamos com você, vamos com você, começaram a pensar: meu Deus, se esse encapetado descobre alguma coisa. Lembre-se de uma coisa: maior é que está em nós do que está no mundo. Então, Deus distribui os dons espirituais. Deus dá o dom de hospitalidade para você, se alegre com Ele. Deus dá o dom da misericórdia, do socorro para você, se alegre com Ele. Deus dá o dom da contribuição, se alegre com Ele. Deus dá o dom da palavra, se alegre com Ele. Deus dá o dom de você ser alguém instrumentalizado pelo Senhor para ministrar uma cura na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te deu o dom da intercessão, glorifica o nome do Senhor. Os dons são distribuídos. Deus te deu o dom de línguas, louve o Senhor, engrandeça o Senhor. Mas fique sabendo que nem todos receberão o dom de línguas, porque Deus distribui todos os dons à igreja, para que essa igreja, numa sinfonia linda, numa orquestra maravilhosa, seja edificada e fortalecida, para avançar e declarar que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, que as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja presbiteriana de Manaus, contra a igreja de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Quem crê nisso? Amém. Maravilha. Irmãos queridos, nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós continuaremos, porque são 15 para as 8, e eu prometi que a gente ia caminhar no nosso horário em respeito aos irmãos, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre discernimento de espíritos, tá certo, irmãos? Pode ser assim? A paz no nosso meio? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Não esqueçam, nós vamos continuar esta caminhada em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos entrar no 14 semana que vem também. Quem aguenta esse tempo, diga amém. Amém. Então, nós paramos no dons de curar. Depois vamos falar sobre operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, e variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-la. Mas eu quero dizer a vocês aqui, irmãos, que nós, Igreja Presbiteriana, somos uma igreja calvinista, reformada, mas nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Os dons são para hoje, para a igreja, e nós cremos, o que nós precisamos é aprender e entender e conhecer os dons e como aplicá-los. Eu quero orar com você, eu quero orar em nome de Jesus. E você, que o Senhor te deu dons maravilhosos e lindos, pratique-os, coloque em prática e vivencie para a glória de Deus. Eu peço aos irmãos que cultivem dois aspectos no processo da vida cristã. Primeiro, viva o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. E experimente e evidencie o dom que Deus te deu, os dons do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus, que o Senhor continue nos ensinando, edificando a igreja, ministrando os dons, porque os dons são do Senhor. Foi o Senhor que deu à igreja, para o propósito, o fim proveitoso é que haja edificação na igreja, fortalecimento na vida da igreja, e que a pedagogia dos dons espirituais possa fortalecer, nos instruir, direcionar como viver na plenitude do Espírito Santo. Senhor, transborda a igreja com o Espírito Santo de Deus, que tenhamos uma vida plena, cheia da unção de Deus, cheia da presença de Deus,
para a glória e o louvor do seu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão que está do lado, que o Senhor testifique na sua vida os dons espirituais. Podem sentar agora.